E hoje o Santo Café começa com uma das frases mais bonitas e conhecidas de toda a Bíblia, mas que às vezes a gente escuta tanto que até esquece de parar para sentir o que ela realmente quer dizer. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Você já parou para pensar o tamanho desse amor? Deus deu o que ele tinha de mais precioso, deu o próprio Filho, não para julgar nem para condenar, mas para salvar. Esse é o coração do Evangelho de hoje. Deus não está de dedo em riste apontando os nossos erros. Ele está de braços abertos, dizendo: vem, eu quero você perto de mim, com a vida plena, com liberdade, com esperança. Mas Jesus também alerta. Muita gente prefere as trevas à luz. E por quê? Porque viver na luz exige verdade, exige coragem, a luz revela, a luz denuncia o que está escondido e nem todo mundo está pronto para esse encontro com a verdade. Só que viver fugindo da luz é como caminhar numa estrada escura. A gente tropeça, se machuca, se perde. E Jesus é essa luz, luz que ilumina o nosso caminho. Ele não veio para condenar, ele veio para mostrar a direção. E hoje o convite é claro, aproximar-se da luz. Não com medo, mas com confiança, porque quem age com o coração sincero, quem busca fazer o bem, se encontra com essa luz e não precisa se esconder. Então que tal você aí começar o seu dia deixando a luz de Deus entrar, talvez num gesto de perdão, numa escolha mais honesta, num pensamento mais leve. A gente não precisa ser perfeito para se aproximar de Deus, a gente só precisa ser verdadeiro. Então venha comigo, vamos começar essa manhã com o coração mais aberto, deixando essa luz entrar. E quem toma café comigo hoje é o irmão Michael Goulart mais uma vez. Um ótimo dia, bem-vindo. Obrigado. Irmão, sempre bom recebê-lo, pode ficar à vontade aí. Você de casa, pega lá seu cafezinho para a gente começar bem o nosso dia. Vou oferecer aqui um café para o meu convidado. Claro, você aí pega seu café para despertar, né? Que tá cedo ainda. O pessoal já deve ter acordado cedo para rezar a Santa Missa. O senhor acordou cedo? Sim. Que hora? Acordei às 6. 6 horas? Manhã. Ah, tá tranquilo. Muita Sim. gente acorda às 6. Sim. Foi um tempo tranquilo. Então, eu queria que o senhor começasse falando pra gente o que significa na prática esse amor tão grande de Deus por nós, que é capaz de entregar o próprio Filho. O que esse Evangelho nos conta sobre o amor que Deus tem pela humanidade? Então, bom dia, Wilker. Bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã. O Evangelho de hoje chama a nossa atenção, dizendo do amor de Deus para conosco, o amor do Pai Eterno, que se revela através de Jesus, o enviado de Deus, aquele que nos ama, aquele que traz para nós o novo ensinamento. Então, Deus ama tanto o mundo que envia o seu Filho único, aquele que vem para mostrar a face paterna de Deus, a face de amor que Deus tem para com todos nós. Jesus vem como uma luz, né, para iluminar o nosso caminho, como eu falei na abertura aqui do Santo Café de hoje. E a gente precisa se aproximar dessa luz, para a gente conseguir entender esse caminho e não tropeçar durante esse percurso que a gente chama aqui de vida, né? Queria que você falasse um pouco para a gente sobre como fazer, então, para se aproximar dessa luz que é Jesus. É interessante perceber que a narrativa do Evangelho de hoje vai trazer Jesus como luz do mundo. Isso é muito interessante e muito válido para todos nós, porque Jesus é aquele que, enviado do Pai, ele traz a cada um de nós uma novidade. Então, o Evangelho ele vai narrar que muitas pessoas, ao invés da luz, ou seja, ao invés de acolher Jesus, de entender o seu ensinamento, de viver aquilo que ele nos traz, escolhe as trevas. Então, viver a luz é acolher Jesus Cristo, entender a sua palavra, colocar essa palavra em prática. E como você bem disse no início dessa nossa reflexão e também para todos que nos acompanham, é viver a verdade, é escolher a verdade, é caminhar sobre a verdade e ser guiado por Jesus. Ou seja, quem anda na luz sabe o caminho, quem anda na luz vê tudo que está acontecendo, não esconde, não teme e vive de acordo com a vontade de Deus. Então, esse é o convite talvez central desta narrativa que nós acabamos de ouvir hoje. E o senhor usa a palavra convite, justamente porque Deus ele é radical na nossa liberdade, né? Exatamente. A gente tem a opção de se aproximar da luz, se aproximar desse caminho que Jesus nos apresenta, e a gente tem a opção também de não chegar perto dele, de se afastar dessa luz. O amor de Deus para conosco, ele é um amor íntegro e ao mesmo tempo totalmente aberto à nossa realidade.
Então, nós temos sim condições de dizer sim ou não ao amor de Deus. E a tentativa de Deus para conosco, os seres humanos, desde a sua criação, é nos amar de maneira incondicional, escolher todos os dias cuidar de cada um de nós, nos perdoar e fazer com que a gente viva esse caminho, esse acompanhamento a partir do ensinamento de Jesus. Agora, claro, cada um de nós tem o livre-arbítrio de poder dizer sim ou não ao amor de Deus. E é bonito que a conversão, e aí a gente sempre fala muito isso na igreja, é exatamente você, diante de uma realidade de trevas ou de dificuldade, você encontra a luz, você experimenta de fato o amor de Deus e você começa a viver um novo caminho. Então, todos nós na nossa vida e em todas as realidades, precisamos cotidianamente experimentar a conversão, ou seja, nos abrir para a luz que é Jesus. Muito bem, e o Evangelho também vai falar que Jesus não veio para apontar e para condenar, mas pelo contrário, veio para salvar. E a gente tem visto hoje muitas religiões que põem Deus como alguém que vai ficar nos julgando o tempo todo, como se fosse algo muito penoso seguir o caminho que Jesus nos propõe. E não é bem assim. Esse evangelho nos mostra que é exatamente o contrário, né? Que a intenção é salvar a nós. Exatamente. Em um determinado momento da narrativa do evangelho, não nesse, mas em outro, vai dizer: meu jugo é suave, meu peso é leve. Jesus, ele traz algo que nos liberta, que nos coloca num ritmo novo, em um novo caminho, seguindo o seu ensinamento e seguindo a sua palavra. Deus não é aquele que do alto manifesta o seu poderio para conosco, apontando os nossos erros ou nos condenando naquilo que cada um de nós realiza. Pelo contrário, Deus realiza em nós o bem, Ele busca dentro da nossa vida fazer com que cada um de nós ouça o seu ensinamento e opte em segui-lo para que possamos viver a radicalidade do Evangelho. Perfeito, viver o Evangelho, não apenas entender, conhecer a palavra, né? E lá no versículo 18 ele fala que quem crê não vai ser condenado. Como que a gente pode viver então essa fé que vai além das palavras e se transforma em um estilo de vida, um modo de vida? A condenação, muitas vezes, até trazida aí, é de fato essa abnegação daquilo que o Senhor tem para conosco. Quando nós dizemos ao Senhor: eu não tenho espaço, eu não me abro a experimentar essa vivência do amor. Então, não é uma condenação que vem de Deus para conosco, mas é um fechamento nosso. É como se cada um de nós nos condenássemos a dizer: eu não quero experimentar, eu não quero viver o amor de Deus. Então, o convite hoje é que nós possamos acolher essa palavra de Jesus, acolher a experiência, para que possamos viver a salvação, ou seja, andar na luz, seguir o ensinamento, praticar o bem e fazer da nossa vida um evangelho vivo. Perfeito. Jesus fala, né, que a luz veio ao mundo, mas muitos preferiram as trevas. Eu quero entender por que às vezes a gente tem tanta dificuldade para escolher esse caminho da luz. Olha, é natural. Acho que de todos nós, diante das nossas tantas realidades, os desafios, muitas vezes nós nos encontramos em todas as nossas fragilidades em que nós não nos abrimos à realidade de Deus, ao anúncio que Jesus faz para todos nós e ao seu convite, ao seu chamado. Então, viver a luz, experimentar esse seguimento a Jesus Cristo é de fato fazer da nossa vida um caminho de seguimento ao Evangelho, ouvindo tudo aquilo que o Senhor tem para conosco, todo o seu amor, toda a sua vida. Quando nós nos abrimos ao Evangelho, é importante perceber que a nossa vida ela se transforma cotidianamente. Por quê? Porque abertos a essa palavra, não faz sentido viver os pecados, as dificuldades, as mazelas que são cotidianas da nossa realidade. Quando a gente se abre a esse novo ensinamento, a essa nova palavra, nós nos colocamos no caminho. Nós estamos dizendo ao Senhor: abra o meu coração, entre na minha vida, manifeste o seu amor e juntos nós vamos transformar tudo aquilo que nós vivemos. E o que tem nos atrapalhado tanto nos dias de hoje a seguir esse caminho da luz? Porque se a gente for pensar de forma clara, de forma simples, né, simplória, a gente entende que seguir o caminho da luz é melhor do que seguir o caminho das trevas. E não há dúvida disso. Mas por que a gente, mesmo sabendo disso, tendo essa consciência, a gente ainda não consegue? O que no mundo de hoje está nos atrapalhando a viver esse caminho de luz? Olha, o pecado, ele está sempre presente nas nossas realidades.
Por isso eu disse no início, o caminho de conversão, ele precisa ser um caminho contínuo de abertura do nosso coração para a experiência. E assim, cada um de nós, na sua personalidade, naquilo que vive, escolhe dentro da vida, possui dificuldades e fragilidades, dentre elas ao pecado, ligadas ao pecado, que nos afasta do amor de Deus, nos tira dessa experiência e desse caminho. Agora, precisamos sempre olhar para Jesus, olhar para o seu ensinamento e voltar para esse caminho. Agora, são tantas as realidades que nos tiram desse desejo, são tantas as situações e também os acontecimentos do dia a dia que nos tiram do eixo ou desse chamado que o Senhor nos faz. Nós precisamos nos abrir sempre, estar sempre atentos a essa palavra e voltar ao caminho de conversão para experimentar esse amor cotidiano. Ontem o padre estava aqui com a gente, o padre Jadeilson, e falou sobre a importância da contemplação de Cristo crucificado, porque é o que nos lembra todos os dias que Ele morreu na cruz por nós, é o que nos lembra todos os dias que a gente tem um Senhor e que a gente tem ali uma palavra viva para a gente seguir. Então é meio que isso, né? Manter-se vigilante o tempo todo para que a gente não se perca, né? Porque o mundo hoje oferece distrações demais. Nós acabamos de viver o tempo da Quaresma e as celebrações da Semana Santa e também do tempo pascal. Estamos na segunda semana aí celebrando a Páscoa de Jesus. E toda a Quaresma, todo aquele caminho que nós percorremos ali, foi um convite para experimentar esse deixar-se abrir à realidade do pecado e nos abrir à vida que Jesus nos chama. Então, celebrar agora o tempo pascal é, de fato, nos colocar na experiência de Jesus ressuscitado, que nos chama a viver a nossa vida segundo um novo ensinamento, a experiência da cruz, a experiência da morte, da entrega e agora da ressurreição. Então é uma vida nova e essa vida nova ela precisa ser acolhida por todos nós. Em toda aquela experiência da Semana Santa, Jesus, ele anuncia, ele junta aos discípulos, ele lava os pés, ele se entrega. E aí, nessa experiência que nós vivemos, o cume dessa experiência é a ressurreição, é a celebração da vida nova. Agora, a vida nova em Cristo, ela precisa ser experimentada por nós. Foi por isso que nós celebramos tão dignamente a Semana Santa, foi por isso que nós acendemos as nossas velas, renovamos as nossas promessas batismais. Perceba que todos esses ritos, eles nos colocam no caminho para uma vida nova. E a igreja, sabiamente, na sua liturgia e na sua didática de ensinamento, ela nos coloca sempre neste caminho de ouvir a palavra, de acolher a palavra e de nos colocar nesse caminho novo. Irmão, a expectativa é grande para a eleição de um novo Papa, mas a gente tem que manter a serenidade, a tranquilidade e as orações, né? É um tempo de oração, é um tempo de espera. Eu penso que toda a igreja no mundo está aí vivendo esse acompanhamento, né? De maneira geral aí com os cardeais em Roma. Nós vivemos com muita dor a morte do Papa Francisco e acompanhamos ali todo o seu funeral. Agora, nesse momento, inclusive em todas as liturgias, nós rezamos ao Espírito Santo pedindo um novo Santo Padre, alguém que possa acompanhar e dirigir a igreja. E é um tempo de oração. Os cardeais ali reunidos, eles farão juntos essa experiência de escolher alguém para continuar o trabalho da igreja, para seguir aquela que é a missão indicada por Jesus ao primeiro dos papas. E agora, né, nessa continuidade apostólica, nós teremos aí, muito em breve, um novo papa para todos nós. Muito bem, irmão. Obrigado, viu, mais uma vez, por ter vindo tomar esse café aqui junto com a gente.